Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Você está no canal Palavra EBD e nesta semana nós estamos estudando a lição de número 7 da classe dos adultos da revista do segundo trimestre de 2025 com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E o comentarista desse trimestre é o nosso pastor Elianai Cabral. O título que nós estamos estudando esta semana nos diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Este é o momento para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, dar o like no gostei, acompanhe todos os pontos e os comentários que nós iremos realizar e depois, se você ficar com alguma dúvida, basta deixar nos comentários. Nós postamos vídeos toda semana, sempre ou na sexta-feira ou no sábado à tarde. Por quê? Porque nós entendemos que neste momento você já assistiu outros vídeos, já outras pré-aulas, subsídios, e aí se ainda você tiver dúvida, você vai poder ainda assistir o nosso vídeo, pois nós trazemos uma abordagem bem objetiva e simples, mas sem deixar a teologia de lado. Nós realizamos um estudo teológico em cima da lição proposta. Então, inscreva-se em nosso canal, não perca tempo, nós já somos mais de 3.000 inscritos. Faça parte também da nossa classe preparatória. A palavra-chave desta lição diz vida, mas não é qualquer vida. Olha só, é uma vida plena, uma vida que transcende a física, é uma vida eterna espiritual. É a vida que Jesus Cristo nos oferece. Olha só, o milagre da ressurreição operada por Jesus na vida de Lázaro revela o que depois aconteceria com ele próprio, vencendo a morte. Esse milagre revela que o poder de Jesus sobre a morte é para o presente e futuro, nos dando uma viva esperança. O texto áureo desta lição diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João, capítulo 11, versículo 25. Jesus é a ressurreição e a vida. Assim nós cremos. A verdade prática nos diz: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão temos a garantia, presta atenção, nós temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Vamos agora para a leitura bíblica em classe. Nesta leitura, nós iremos então, como base, usar o capítulo 11 do Evangelho de João, onde nós temos a passagem a respeito da ressurreição de Lázaro. E aí nós temos todo um contexto, né, até quando Jesus recebe a notícia, e aí o tempo que ele leva para ir até ver o seu amigo Lázaro morre, as irmãs dele ficam inconsoladas, e aí nós temos todo esse contexto até então, com a conclusão do capítulo 11, com a ressurreição de Lázaro. Então você faça a leitura de todo esse capítulo pausadamente, anote as frases de maior complexidade, faça uma pesquisa, aborde esse tema, né? Faça a leitura em mais de uma tradução de Bíblia. Isso pode ter muita variação no entendimento, isso é muito importante, certo? E aí você vai estar apto, afiado para participar da aula e ministrar uma aula com excelência. A introdução da revista diz assim: se você estiver com a sua revista, acompanhe usando a sua revista. Se você não tiver, não tem problema, acompanhe a leitura que nós iremos realizar. E diz assim: o encontro de Jesus com Marta, ao chegar em Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da palavra de Deus. Nesta lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão. E, além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento. Partimos agora para a pergunta. Isso, nós temos duas perguntinhas para você. Perguntas que estão relacionadas com a lição. E a primeira pergunta é: Marta e Maria perderam a fé com a morte de seu irmão Lázaro? Será que Marta e Maria perdeu a sua fé em Jesus após a morte
do seu irmão Lázaro? O que você me diz? Qual a sua conclusão diante da leitura do capítulo 11 do Evangelho de João? Olha só, a resposta certa é a seguinte: elas não perderam a fé. Vemos Marta afirmando isso ao Senhor. Em João capítulo 11, verso 21, 22 e 27. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o verso 22 ela diz: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E o verso 27 diz: disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, nós vemos a confirmação através das próprias palavras de Marta, que elas não perderam a fé no Senhor, mesmo com a morte do seu irmão. Segunda perguntinha da nossa lição: o milagre de ressurreição é apresentado em quantos evangelhos? Você sabe me dizer? Preste muito bem atenção na pergunta. O milagre de ressurreição é apresentado em quantos evangelhos? A resposta certa é apresentado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, cada autor aplica uma abordagem diferente à sua interpretação. Mas entenda bem, nós não estamos falando do milagre da ressurreição de Lázaro. Estamos falando do milagre de ressurreição. Do milagre de ressurreição é apresentado nos 4 evangelhos. Agora, no milagre da ressurreição de Lázaro, já é outra história e nós vamos responder para você mais à frente. E aí, você acertou as perguntas? Se não, procure se preparar mais. E se você quiser, use essas perguntinhas para você engajar ainda mais a sua classe, ok? Primeiro ponto da nossa lição: propósito de Jesus. O primeiro assunto diz: recebimento da notícia sobre Lázaro. Então nós vamos compreender o recebimento da notícia, né, que Jesus teve a respeito da enfermidade de Lázaro. Olha só. João capítulo 11, verso 6 diz: quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quando nós lemos esse versículo isoladamente, que é o que nós fizemos, dá a impressão que Jesus parece que não deu muito crédito à notícia de que o seu amigo mais chegado, muito chegado, íntimo, estava enfermo. E ele se manteve no mesmo lugar. Mas nós precisamos entender e ler todo o capítulo para compreender que havia um propósito por trás disso. Jesus, ele não faz as coisas de qualquer jeito, sem planejamento, sem estratégia e principalmente sem propósito. Olha só, nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres, diversas curas, mas nós podemos compreender o seguinte: quantos milagres de ressurreição operados por Jesus são apresentados em todos os evangelhos? Ao todo, são apresentados 3 milagres de ressurreição operados por Jesus, mas não são apresentados em todos os evangelhos. Então, quer dizer, são 3, mas os 3 não aparecem nos 4 evangelhos. Olha só, a ressurreição da filha de Jairo é apresentada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Agora, a ressurreição do filho da viúva de Naim é apresentado somente no evangelho de Lucas. E a ressurreição de Lázaro é apresentada somente no evangelho de João. Então, a ressurreição do filho da viúva de Naim, ele não aparece no evangelho de Marcos, de Mateus e no evangelho de João. A mesma coisa, a ressurreição de Lázaro não aparece no evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas. Olha só, o milagre da ressurreição de Lázaro é o último dos 7 milagres encontrados no evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como o Filho de Deus antes da sua crucificação. É chamado de os sinais de João, com o propósito de demonstrar a divindade de Jesus e levar as pessoas a crerem nele. O primeiro sinal é a transformação da água em vinho em Caná da Galileia. O segundo é a cura do filho de um oficial, do rei em Cafarnaum. O terceiro sinal é a cura do paralítico no tanque de Betesda, em Jerusalém. O quarto sinal é a multiplicação dos pães e peixes, perto do mar da Galileia. O quinto sinal operado por Jesus é o andar, né? Jesus andando sobre as águas no mar da Galileia. O sexto sinal é a cura do cego de nascença em Jerusalém. E o sétimo sinal operado por Jesus é a ressurreição de Lázaro em Betânia. Segundo assunto, o desapontamento de Maria e Marta diante da notícia que elas receberam por parte dos mensageiros
que foram lá falar com Jesus. Olha só. João capítulo 11, verso 3 a 5, olha o que nos diz. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Nós vemos aqui nestes versos que as irmãs, vendo o seu irmão enfermo, sentiram necessidade, pelo fato da intimidade que eles tinham com Jesus, uma amizade muito forte, em chamá-lo, esperando que ele imediatamente corresse para a casa delas para ver Lázaro ainda enfermo. Mas não foi isso que aconteceu. Olha só, devido ao carinho e amizade que o nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava, elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. Mas nós temos que entender o seguinte: Jesus é o Verbo encarnado. Elas compreenderam que Jesus era como se fosse apenas um amigo, mas Jesus era muito mais do que isso. E sendo muito mais do que isso, ele não está à disposição para atender às nossas necessidades. Ele tem todo o poder para atender às nossas necessidades, mas não do jeito que nós desejamos, não da forma que nós desejamos. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas. Ou seja, Deus não é nosso empregado, Deus não é nosso ajudante. Se for da vontade dele, ele fará. Se não for da vontade dele, ele não fará. E ele continuará sendo Deus. A aplicação desse assunto justamente é isso: soberania. Nós precisamos compreender isso. Isso tem sido muito pregado, disseminado, né, em muitas igrejas, achando que Deus é um empregado nosso. Mas não é. Deus, ele tinha uma missão. Mas claro que ele tinha um propósito com tudo isso. Mas ele tinha uma missão. E Jesus, ele não deixa de forma alguma a sua missão para atender aos nossos caprichos, de forma nenhuma. Mas Jesus, ele nos ouve sim. Então, se você orar, se você buscar, segundo a vontade de Deus, ele vai agir. E se ele não agir, ele está preparando o ambiente para algo maior na minha e na sua vida. Terceiro assunto, o tempo divino. Então nós vamos compreender que o tempo divino não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo. Maria e Marta acreditavam que, se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Porque elas sabiam de tudo, do poder de Jesus. Então, apenas mandando um mensageiro, elas entendiam que Jesus poderia atendê-las rapidamente. Ou indo ou não indo a Betânia. Mas como ele estava, né, distante, elas imaginaram, sendo nosso amigo íntimo, ele iria imediatamente largar tudo para ir nos ver, para ver o seu amigo que estava enfermo. Mas como eu falei, Jesus, ele não vai interromper a sua missão para atender aos nossos caprichos. Mas o Senhor, ele não vai nos deixar sozinhos, ele não vai nos deixar à deriva, de forma alguma. Olha só, desilusão e tristeza é uma experiência que enfrentamos todos os dias da nossa vida, por muitas situações diversas. Porém, isso não pode servir de base para circunstanciar o esfriamento, a devoção a Deus. Então, as desilusões, as tristezas, as dificuldades, os problemas que enfrentamos todo dia, ele não pode ser motivo, não pode estar na frente da nossa devoção a Deus, de forma nenhuma. Não podemos nos esfriar porque estamos enfrentando uma luta. E, infelizmente, muitas pessoas, ao primeiro sinal de chuva, já se esfria na fé, na devoção ao Senhor. Mas nós não podemos agir dessa forma. Olha só, João capítulo 16, verso 33 diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Quem está dizendo? Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, se Jesus venceu as dificuldades, as perseguições, as injúrias, as murmurações, as mentiras, você conseguirá vencer também. Olha só, o que Maria e Marta vivenciaram? Elas vivenciaram a espera. Elas vivenciaram a perda do ente querido. Elas vivenciaram a ausência temporária de Jesus. Elas também vivenciaram a chegada aparentemente tardia do Senhor. E é o que muitas vezes nós enfrentamos no dia a dia. Nós enfrentamos a espera, a perda. Nós enfrentamos as perseguições, as humilhações. Mas isso não pode ser motivo para nos esfriarmos na fé e devoção ao Senhor. De jeito nenhum. A aplicação desse assunto é expectativa. Muitas vezes nós depositamos grandes expectativas
junto ao Senhor, achando que Ele vai atender os nossos desejos imediatamente. Mas não é assim. Não é desta maneira. Então existe a expectativa e a realidade. Só que infelizmente muitas pessoas estão vivendo mais na expectativa do que na realidade. Na realidade é o quê? É o que diz João capítulo 16, verso 33. Mas viver de expectativa vai fazer com que você se esfrie na sua devoção ao Senhor. Deus pode lhe atender, mas não é como você quer e no tempo que você quer. Segundo ponto da nossa lição: o encontro de Marta com Jesus. O assunto desse ponto diz o encontro. Então nós vamos compreender e ver a conversa que Jesus, comentar sobre a conversa que Jesus teve com Marta. Como ela se encontrou com Jesus, o que ela disse para Jesus, o que Jesus respondeu para ela e o que nós podemos aprender com esta conversa. Olha só, João capítulo 11, verso 20 diz: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Jesus andou aproximadamente 4 quilômetros. Isso a pé, ele mais ou menos demorou uns 4 dias até ou mais para chegar aonde Marta e Maria e Lázaro moravam, que era em Betânia. Passou-se vários dias até que Jesus conseguiu então chegar à casa delas. E Marta, quando ficou sabendo, imediatamente saiu correndo ao encontro do mestre. Olha só, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida, aprenda isso, é um grande desafio para a fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, é nós projetarmos algo que ainda não veio à existência, como se ela já tivesse vindo à existência. Esperar as promessas de Jesus é justamente isso, é exercitar a nossa fé. Não uma fé baseada em expectativas, mas baseada em uma realidade. Vai acontecer, não no nosso tempo, mas vai acontecer. Olha só, quais foram as expressões de Marta ao se encontrar com Jesus? Ouvindo, pois, Marta viu que Jesus vinha, saiu ele ao encontro. Ela correu imediatamente para encontrar-se com ele. Nós vemos isso daí como que uma expectativa ou uma emoção muito grande de querer ver Jesus, de querer buscar Jesus. Foi esse o sentimento que ela teve quando ela saiu correndo para encontrar-se com Jesus. Justamente para poder saber por que ele demorou tanto. Olha só, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivestes aqui, meu irmão não teria morrido. Então, quando ela corre justamente, com emoção, com desejo de encontrar-se com Jesus, mas para questionar. Poxa, Senhor, o Senhor não disse que era nosso amigo? E por que tu demoraste tanto para chegar? Então, nós não podemos viver desta maneira, exigindo do Senhor algo que ele não está fadado a realizar, que é as nossas vontades. Não é assim. O nosso Deus, ele é soberano. Olha só, a tristeza e a decepção nos fazem perder a visão. Marta estava triste, estava abatida e também confusa. Marta estava nessa condição, exigindo de Jesus uma explicação. Agora eu lhe pergunto, o nosso Deus deve alguma explicação para nós, seres humanos pecadores? O Senhor deve alguma explicação? Meu irmão, se você age dessa forma, jamais o Senhor vai lhe atender, porque ele não está fadado aos seus caprichos, à sua vontade. Nós que estamos sujeitos à vontade do Senhor, do porquê ter vindo tarde demais. Marta queria essa explicação, por isso que ela saiu ao encontro de Jesus. Segundo assunto, quando Lázaro ressuscitará? Essa é a pergunta que Marta queria saber, ou melhor, Marta ela tinha uma concepção disso, mas Jesus tinha outra. E aí que é a diferença entre Deus e o ser humano. O ser humano não compreende a soberania de Deus. Ele acha que Deus tem que ser imediatista, resolver na hora, do jeito que nós imaginamos, mas não é assim. Marta ela tinha uma concepção em relação à ressurreição. Agora Jesus tinha outra. Olha só. João capítulo 11, verso 22 e 23 diz: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Então Marta, ela sabia que Jesus tinha poder, mas ela não acreditava 100% que Jesus tinha poder suficiente para ressuscitar o seu irmão.
mas ela compreendia com base num conceito aprendido do judaísmo. Olha só, o diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos. Isso é um fato, tal como era ensinado no judaísmo. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. João capítulo 11, verso 24. Olha só, vejamos alguns livros que apresentam essa doutrina, que era difundida no judaísmo. André, mas estava errado? Não, não estava errado, não está errado. Porém, a concepção dela era uma concepção humana. Agora, Jesus tinha uma outra concepção. Olha só, vejamos Isaías capítulo 26, verso 19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Nós vemos Isaías falando a respeito dessa doutrina, da doutrina da ressurreição. Também outro livro que fala a respeito, nós temos vários, eu separei apenas esses dois, tá? É Daniel, capítulo 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, diante destas duas passagens, destes dois livros, nós entendemos que a concepção de Marta se baseava nisso, que nos últimos dias haveria a ressurreição, tanto para a vida eterna como para a condenação, ou como diz Daniel, o desprezo eterno. Olha só, enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, o nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Então Jesus, ele estava mostrando para Marta que a sua concepção não era uma concepção para os últimos dias, mas também para o agora, para aquele momento. Mas isso, para a mente humana, é difícil compreender. Mas Jesus, ele tinha esse propósito mostrando, né, o futuro e também o presente. Olha só, a aplicação desse assunto é acreditar. A doutrina da ressurreição, ou a ressurreição em si, é uma doutrina baseada na fé. Nós precisamos acreditar. Terceiro assunto, promessa de vida. O que Jesus oferece para Marta, o que Jesus mostra na conversa com Marta, era uma promessa de vida, não uma promessa de um homem comum. Olha só, são apresentadas duas lições na resposta de Jesus a Marta, com relação a essa questão da ressurreição. Olha só, primeiro, ressurreição e vida. Mostra a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual. A primeira lição que nós aprendemos é que Jesus é a fonte de vida. É Ele que nos dá a vida. João capítulo 11, verso 25 diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A segunda lição que nós aprendemos na resposta de Jesus para Marta é que nunca irá morrer, ou seja, nunca iremos morrer. Então, aqueles que creem em Jesus Cristo recebem uma abundância de vida. Jesus oferece plenitude de vida em todos os sentidos, tanto na vida material, terrena, quanto espiritual. Isso reflete sobre a eternidade. João capítulo 11, verso 26 diz: E todo aquele que vive, todo aquele que está vivo, e crê em mim, nunca irá morrer. Crê tu isto? Você crê nisto? Olha só, Jesus, ele traz a verdade diante de nós. Agora nós precisamos crer. Agora existem verdades que não são a verdade que Jesus pregou, que Jesus ensinou. Nós estamos vivendo épocas e tempos de verdades baseadas em expectativas falsas, baseadas em verdades falsas, que não são verdades, mas são mentiras para nos enganar. Mas o que Jesus nos dá, o que Jesus nos ensina é a verdade, porque Ele é a ressurreição e vida. E se você crê, nunca você irá morrer. Isso diz respeito à vida eterna. Chegamos ao terceiro ponto da nossa lição, da lição que nós estamos estudando esta semana. E o título deste ponto é A Doutrina Bíblica da Ressurreição do Corpo.
Se você está nos acompanhando e está conosco até este momento do vídeo, eu quero pedir mais uma vez que você venha se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, nós iremos responder para você se você ficou com alguma dúvida. Mas eu creio que nós estamos fazendo o nosso melhor para que você possa compreender então a lição que nós estamos estudando esta semana. Faça parte então da nossa classe preparatória. O assunto deste terceiro ponto diz a ressurreição do corpo. Então vamos comentar agora a respeito da ressurreição do corpo, que é a doutrina bíblica, né, que nós professamos. Olha só, a doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. Olha só, João capítulo 5, verso 28 e 29 diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, ou seja, mortos, ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. É o que nós lemos no livro de Daniel, capítulo 12. Vamos lá. Se não crermos na doutrina da ressurreição, é vã a fé que professamos, porque faz parte da base do cristianismo. Se não crermos nessa doutrina, se nós não acreditarmos, então nós estamos professando de forma errada a nossa fé em Jesus. Olha só, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, do verso 13 a 18. Olha o que Paulo fala a respeito disso, da doutrina da ressurreição do corpo. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. E se na verdade os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, nós, vivos, se não acreditamos que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, vã é a nossa fé. E continuamos então em pecado. Porque se Jesus Cristo não é a ressurreição e a vida, então nós continuamos em pecado. E aqueles que morreram crendo na ressurreição, e se a ressurreição não existe, estão perdidos, condenados. Olha só, o apóstolo Paulo, ele refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos. E é o que nós vimos lá em Daniel capítulo 12. Uns para a ressurreição e a vida e outros para o desprezo eterno. Então, olha só. Vejamos aqui, olha, o resultado da doutrina da ressurreição para os justos. Olha só, ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Olha só o que diz a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, os mortos ressuscitarão. Os justos, isso está reservado para quem? Para os justos. Agora, nós temos também a ressurreição para os injustos. Por quê? A doutrina da ressurreição, ela não é só para os justos, mas é para os justos e os injustos. A doutrina da ressurreição de Jesus, ela é para os pecadores e para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo. Para aqueles que morreram em Jesus Cristo, para aqueles que confessaram seus pecados e passaram a viver uma novidade de vida com Jesus Cristo. Agora vejamos a ressurreição para os injustos. Ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório destinado à condenação eterna. Olha o que diz a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 e verso 9. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, para muitos que acreditam que morreu, acabou-se tudo, você está enganado. Após a morte,
a nossa alma continuará viva. Porém, para uns, ou seja, para os justos, a vida eterna, paraíso, reino de Deus. Agora, para os injustos, o inferno, a condenação eterna. Segundo assunto, da morte para a vida. A expressão nunca morrerá nos indica o quê? Olha só. Indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. Por quê? Viverá eternamente. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana. Para o homem, morreu, acabou-se. Mas para Deus não. Olha só. Distingue entre vida natural e vida eterna. João capítulo 11, verso 26, diz assim, olha, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Jesus dizendo. Mesmo que o seu corpo físico desfaleça aqui, o seu espírito, sua alma continuará. Aleluia. Para o crente, a morte não representa um fim sem esperança. Para os que professam a fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador, a morte não representa um fim sem esperança alguma. Olha só, representa uma transição para a vida eterna. Então, a morte de um justo, a morte de um cristão, significa a transição para a vida eterna. É o que diz o versículo 25 do capítulo 11. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, é a transição, vai continuar vivendo. Diz respeito ao início de uma nova realidade e natureza espiritual. Então, a morte para o crente é o início de uma nova realidade, de uma natureza espiritual, que é a vida eterna. Terceiro e último assunto da nossa lição: uma viva esperança. Então nós temos uma viva esperança. Por quê? Jesus mostrando através deste milagre, o milagre que ele operou na vida de Lázaro, trazendo ele de volta à vida. Após 4 dias estando morto, Jesus operou um grande milagre, mostrando para nós hoje uma viva esperança para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Olha só, nesta passagem do capítulo 11 de João, revela Jesus que mesmo sendo Deus encarnado, não estava apático aos sentimentos do ser humano. Ou seja, Jesus não estava distante dos nossos sentimentos. Jesus, ele não está distante dos nossos sentimentos, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições. Ele não está longe disso, ele não está apático, ou seja, ele não está ignorando a nossa situação, o nosso problema. Mas Deus tem a sua maneira de agir. Deus tem as suas formas de agir, que difere do nosso conceito humano. Olha só, Jesus ele sentiu compaixão, né, ao ver a situação de Marta e Maria. Jesus ele sentiu a dor delas e chorou. Jesus ele sentiu a preocupação de Marta e Maria, o que elas iriam fazer, o que lhes esperavam no futuro. Jesus ele sentiu essa preocupação. Jesus também sentiu as dores causadas pela morte. Então Jesus ele sentiu tudo isso, ele vivenciou tudo isso daí. Olha só, para os cristãos, a declaração de Jesus no verso 43, que diz Lázaro, vem para fora, ele mostra o quê? Olha só, primeiro, ele revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. Ele vai ressuscitar. É o poder de Deus, o poder da ressurreição, porque é Ele que dá, é Ele que tira a vida e é Ele que dá a vida. Segundo, ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Então, ele mostra categoricamente nesta passagem, neste grande milagre da ressurreição, que todos aqueles que estiverem mortos e que creram no Senhor Jesus, o Senhor lhes dá uma promessa de vida, vida eterna. E terceiro, ao ressuscitar Lázaro, Jesus exemplifica aquilo que logo seria a sua realidade ao enfrentar o Calvário, dando a certeza que iria ressuscitar dos mortos, que ele era o dono da vida, ele que dava a vida. Portanto, ele tem o poder de vencer a morte, Jesus Cristo. E ele mostra claramente o que estava por vir, que iria acontecer com ele. Olha só, olha o que diz Mateus capítulo 28, versos 5 e 6. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus,
que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, onde o Senhor estava sepultado. Ele não está aqui, ele cumpriu a sua promessa, ele trouxe um exemplo para nós através da ressurreição de Lázaro, e ele mostra através da sua própria ressurreição que ele é a ressurreição e a vida, e a morte não pode suportar o nosso mestre. E por isso nós cremos na ressurreição. E por isso a ressurreição é a base da nossa devoção em Deus. Amém. Partimos agora para a conclusão da lição. Que aula maravilhosa, fazendo uma grande exegese do capítulo 11, podendo compreender então os sentimentos, o propósito e o objetivo pelo qual Jesus operou daquela maneira, né? Olha só, esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda, e haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Esta doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Reveja todos os pontos que nós comentamos e se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que nós iremos te responder, ok? Olha só, reveja o ponto 1, o propósito de Jesus, o ponto 2, o encontro de Marta com Jesus e o ponto 3, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Eu espero você na próxima aula e lembre-se, quem não senta para aprender não está preparado para ensinar.